Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor. Mais um dia estou aqui para falar a palavra do Senhor, a palavra que cura, que salva e que liberta. E hoje a palavra está no livro de 2 Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1. E a palavra nos diz assim: Amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Então, aqui, o apóstolo Pedro, escrevendo esta carta, ele diz assim: olha, eu estou aqui escrevendo a segunda carta, para que vocês se lembrem, mais uma vez, do que eu vou falar. Eu já escrevi essas coisas na primeira carta. Os apóstolos já falaram isso que eu vou falar. Os profetas já falaram e estão falando isso que eu vou falar. Mas para que a mente de vocês, esclarecida, permaneça esclarecida, permaneça com esse entendimento, com esse conhecimento. Então o apóstolo Pedro aqui ele estava dizendo: olha, enquanto mais vocês ouvirem a palavra da verdade, a palavra da salvação, a palavra que eu vou relatar para vocês, enquanto mais você ouvir esta palavra ela vai se fortalecer, ela vai crescer dentro de vocês. Então é tão necessário a gente ouvir a palavra da verdade várias vezes. Porque tem pessoas que dizem: mas eu já ouvi esse texto, eu já ouvi essa mensagem. Não. Enquanto mais a gente ouve, enquanto mais a gente escuta, mas esta palavra ela vai crescendo, ela vai nos transformando, ela vai crescendo dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. E aí a gente vai aprendendo verdadeiramente a verdade. Para quê? Para que a gente não venha se iludir, se enganar com a mentira. E aqui o apóstolo Paulo ele deixa muito claro quando ele diz: para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Então aquele povo ele já tinha ouvido muito isso. Os profetas, os apóstolos, o próprio Jesus Cristo ensinando. Mas ele disse: mas eu mais uma vez vou falar. E ele disse que esta é a segunda carta. E na primeira carta ele também tinha falado estas coisas. Então é para que ele está dizendo isso? Para que a gente ouça o evangelho diariamente. Mas as mesmas palavras, sim. As mesmas palavras. Para quê? Para que essas palavras elas cresçam dentro do nosso coração. Elas venham dar fruto. Elas permaneçam. Elas não saiam por causa de qualquer mentira, por causa de qualquer engano. Porque se você não tiver a verdade fixada dentro do seu coração, bem provável, é uma grande certeza que vai ser iludido com palavras falsas, com palavras de mentira. E aqui Pedro deixa isso claro. Não pare de ouvir a mensagem, não pare de ouvir a palavra. Não diga: eu já escutei. Não. Enquanto mais você ouve, a palavra diz que a nossa fé vem pelo ouvir o que é a palavra da verdade, a palavra do evangelho. Enquanto mais a gente ouça, essa palavra ela entra dentro do nosso coração, entra dentro da nossa mente e ali existe uma transformação de vida, transformação de pensamento, pensamentos positivos, pensamentos da verdade, pensamentos daquilo que vai vir até nós, e às vezes são mentiras, mas a gente já entendendo e compreendendo a verdade, a gente vai saber que é uma mentira, que é um engano, e a gente não vai aceitar. Então é para isso que o evangelho está aqui, para que a gente ouça bastante, até ele entrar dentro da nossa mente, dentro do nosso coração e ficar selado dentro da nossa mente e dentro do nosso coração. E quando chega no verso 3, ele começa a relatar o que ele realmente queria dizer e que também já tinha sido dito por outros profetas e por outros
apóstolos e até pelo próprio Jesus Cristo. E ele diz assim: antes de tudo, sabe que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões. E ele diz: olha, vocês se lembrem do que foi dito, e eu também estou dizendo, nos últimos dias virão escarnecedores, zombadores da palavra, do evangelho, disso que eu estou falando para vocês. E isto que muitos e muitos estão falando, tem pessoas zombando, tem pessoas brincando com a palavra do Senhor, tem pessoas escarnecendo com a palavra do Senhor, não acreditam na palavra, não acreditam em Jesus Cristo, não acreditam em Deus. E aqui o apóstolo Pedro estava alertando aquela igreja e dizendo: vai vir pessoas assim. E hoje é o mais que a gente vê. As pessoas estão brincando com a palavra do Senhor. As pessoas estão brincando com a verdade do Senhor. A palavra é muito clara. Antes de tudo, Pedro está dizendo: olha, antes de tudo, vocês se lembrem. Eu estou falando. Os profetas falaram. Os apóstolos falaram. Jesus Cristo falou. E todos nós que entendemos hoje a verdade e compreendemos a verdade, nós também estamos falando. Antes de tudo, saiba que nos últimos dias virão escarnecedores, com as suas zombarias, andando segundo as suas próprias paixões, fazendo o que querem. Não estão interessados em entender e compreender a verdade. Não estão interessados em viver uma nova vida. Não estão interessados em querer compreender a palavra de Deus. Estão zombando, estão escarnecendo com a palavra do Senhor. É isso que o apóstolo Pedro estava lembrando para aquela igreja. E hoje essas palavras é para cada um de nós. Tem pessoas zombando a palavra de Deus, zombando, escarnecendo, não aceitam, não querem, dizem que é besteira, dizem que é bobagem. Não aceitam a palavra da verdade. E o verso 4 diz assim: o que é que eles andam dizendo? Muitos dizem, e ainda faz pior do que naquela época, muito mais hoje é pior. E ele diz assim no verso 4, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E aí eles dizem: cadê o Deus de vocês? Cadê o Cristo que vai voltar? Aonde está esse Cristo? Aonde está esse Deus? Vocês, cristãos, que vivem falando que Jesus Cristo vai voltar, cadê este Jesus Cristo? Estão zombando, estão brincando com a palavra do Senhor. É isso que o apóstolo Pedro estava naquela época dizendo, e hoje muitos também estão dizendo, e as pessoas continuam brincando, zombando, escarnecendo da palavra do Senhor, dizendo: cadê Jesus que não volta? Cadê ele que não chega? É isso que está acontecendo no mundo inteiro. Muitos e muitos dentro dos locais de reuniões, brincando com a palavra do Senhor, escarnecendo a palavra do Senhor, escandalizando a palavra do Senhor. É isso que está acontecendo. E outros que estão lá fora, que ainda não entenderam, que ainda não compreenderam, muitos não estão querendo mais ouvir a palavra da verdade, porque muitos estão escarnecendo, zombando e brincando com a palavra do Senhor. Porque quando chega no versículo 5, ele vai dizer que essas pessoas que está escarnecendo, que está brincando, que está zombando, são pessoas que conheceram já a verdade. Não é aqueles que são ignorantes. Não é aqueles que ainda não conheceram. São os que já conheceram a verdade. Estão escarnecendo, estão brincando, estão zombando com a palavra do Senhor. E no verso 5 diz assim: povo de Deus, igreja abençoada do Senhor. Aí a palavra diz: acontece que de propósito esquece que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água, pela palavra de Deus. Quando diz eles esquecem, por que eles esquecem? É porque eles sabiam da verdade. É porque eles já conheceram a verdade. E agora não aceitaram a verdade, não aceitaram a palavra. E estão escarnecendo, zombando e brincando com a palavra do Senhor. Porque a palavra é clara quando ele diz: acontece que de propósito esquecem que os céus existem desde muito tempo. Então eles entenderam
que os céus existem porque Deus é poderoso e foi Ele que fez. Eles entenderam toda a palavra, eles compreenderam, mas o que foi que aconteceu? Eles não aceitaram. E agora estão escarnecendo, zombando, brincando com a palavra do Senhor e levando muitos e muitos para a perdição, levando muitos e muitos para viver distante do Evangelho e distante do nosso Deus e distante da graça de Deus, porque Ele nos deu a graça de graça. Então, o povo de Deus, aqui quando está falando que eles esquecem, é porque eles ouviram, é porque eles compreenderam e é porque eles entenderam. E no verso 6 diz assim: com base nesta mesma palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. E com base na mesma palavra de Deus, a palavra de Deus que tudo foi construído, e com base nesta mesma palavra de Deus, tudo foi destruído na época de Noé. E não vai ser diferente. Tudo vai ser destruído, porque a palavra também está dizendo isso. Ele diz, com base nesta mesma palavra, eles sabiam da palavra. Eles sabiam que Deus fez todas as coisas. Todo o universo pertence a Deus. Todo o povo pertence a Deus. Eles sabiam. E eles sabiam que tudo foi destruído. Pela mesma palavra que construiu, pela mesma palavra de Deus, tudo foi construído. E tudo foi destruído pela mesma palavra. Eles sabiam. E continuam zombando da palavra da verdade, da palavra de Deus. E quando chega no verso 7, diz assim, pela mesma palavra que os céus e a terra, que agora existe, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. E pela mesma palavra que tudo foi destruído naquela época, na época de Noé, esse mesmo mundo, a palavra está dizendo que ele está reservado para toda a destruição. Naquela época foi com água e desta vez vai ser com fogo. E ele diz que tudo será destruído. E a palavra diz que a destruição dos ímpios também vão estar ali. E quem são esses ímpios? Aqueles que ouviram, compreenderam, entenderam, mas não aceitaram. E a palavra diz que eles agora são zombadores, escarnecedores, brincam com a palavra do Senhor. É isso que a palavra está dizendo. Pela mesma palavra, a palavra de Deus. Povo de Deus, igreja de Deus, o nosso Deus, ele é grandioso, ele é poderoso, ele é o rei dos reis, o dono de tudo e de todos. E a palavra dele construiu o universo. E a palavra dele vai destruir o universo. A palavra dele construiu todos os seres humanos. Porque a palavra diz que nós somos feituras, criaturas de Deus. Mas a palavra também está dizendo que aqueles que não aceitam, aqueles que estão zombando, aqueles que são escarnecedores, aqueles que vivem segundo as suas próprias paixões. A palavra está dizendo que eles são chamados de ímpios e eles vão ser destruídos, junto com todo o universo, com tudo que pertence a Deus. A palavra é muito clara. Pela mesma palavra de Deus, os céus e a terra, que agora existe, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Vai existir um juízo para todos, mas aquele que crê, aqueles que obedecem, aqueles que aceitam o evangelho, aqueles que não zombam, aqueles que não criticam, aqueles que amam a palavra do Senhor, aqueles que não estão escarnecendo, que não estão brincando com a palavra de Deus. A palavra também diz que esses estão salvos. A palavra também diz que esses irão morar no reino de Deus. A palavra diz que esses estão fora desse juízo. Esse juízo é para os ímpios, é para aqueles que estão escarnecendo,
é para aqueles que estão zombando, é para aqueles que estão brincando com a palavra do Senhor e perguntando: cadê esse Deus de vocês? Cadê Jesus Cristo que não volta? Presta atenção, povo de Deus, igreja abençoada do Senhor. Tem um motivo porque ele ainda não voltou. E no versículo 9 ele vai nos dizer este motivo que ele ainda não voltou. Olha o grande amor que Deus tem por cada um de nós. O verso 9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julgue demorada. Presta atenção, povo de Deus. Presta atenção, igreja do Senhor. O Senhor, ele não está demorando. O Senhor, ele não está retardando a sua volta, a sua vinda. Tem um motivo, porque ele ainda não voltou. E na continuidade do versículo, ele vai nos dizer, ele vai relatar este motivo. E ele diz assim: ainda que alguns a julguem demorada. Tem muitos dizendo que está demorando. Mas presta atenção, porque ele ainda não voltou. E ele diz, aí ele diz, pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Olha que grande amor o nosso Deus tem por cada um de nós. Olha porque ele ainda não voltou, porque ele não quer que ninguém pereça, ele não quer que ninguém morra, ele quer que todos vá morar com ele no reino dos céus. Foi por isso que ele ainda não voltou. A palavra é muito clara. A palavra diz, pelo contrário, ele é paciente. Ele está com muita paciência, esperando por cada um de nós, esperando que a gente ouça o evangelho e através do evangelho se arrependa dos nossos pecados, se arrependa da nossa conduta, se arrependa da maneira da gente viver, se arrependa da forma da gente falar. E como é que Deus vai julgar a humanidade se ainda tem muitos e muitos que não ouviram? Esses que já ouviram e são escarnecedores, zombadores, estão brincando com a palavra do Senhor, esses sim já podem ser julgados. Mas esses que ainda não ouviram, que estão na ignorância, porque a palavra também diz que Deus não levou em conta o tempo da ignorância. E existem muitos ainda que não ouviram a verdade, não ouviram a palavra da verdade. Por isso que é tão importante, igreja abençoada do Senhor, quando a gente compreende, entende a verdade, é necessário falar da verdade. Mesmo que muitos julguem que nós não temos capacidade de falar da palavra do Senhor. Mas quando alguém está falando a palavra da verdade, quando alguém está falando a palavra de Deus, pura, genuína, é porque Deus capacitou. Foi Deus que quis assim. É Ele que dá a revelação. Nós não temos capacidade de revelar algo ensinado pelo homem, mas sim pelo Espírito. O homem ensina mentira, mas o Espírito Santo ensina a verdade. Então, igreja abençoada do Senhor, povo de Deus, quando você entender e compreender a verdade através do Espírito Santo, fale da palavra do Senhor, porque a palavra é muito clara. Existe um julgamento, mas Deus, ele é justo, ele é correto. Ele só pode julgar quando alguém entender e compreender a verdade e conhecer os dois lados da moeda, a verdade e a mentira. E aí sim, o nosso Deus pode julgar. Já pensou se Deus tivesse voltado há 6 anos atrás? Como era que ele ia me julgar? Eu não conhecia a verdade. Hoje, ele já pode me julgar. Então, muitos que estão ouvindo a verdade, hoje já pode ser julgado por Deus, para o bem ou para o mal. E esse julgamento só quem pode fazer é o nosso Deus, é o nosso Pai. Homem nenhum pode julgar alguém nesta terra, porque isso pertence a Deus. Então, povo de Deus, igreja abençoada do Senhor, Jesus não voltou até hoje, porque ele é paciente e ele não quer que ninguém pereça. Ele não quer que ninguém morra. Ele quer que todos voltem para os céus, para morar com ele, porque ele é o dono, ele é o rei, ele é o tudo na vida de todos nós. Receba esta palavra, povo de Deus.
Esta palavra é verdadeira. Existe um julgamento. E todos aqueles que estão zombando, brincando, escarnecendo com a palavra do Senhor são chamados de ímpios. E a palavra diz que existe uma destruição para este povo. Mas aqueles que creem na palavra do Senhor, aqueles que acreditam na palavra do Senhor, aqueles que aceitam Jesus Cristo como seu único Salvador, a palavra diz que estamos salvos e já saímos da morte para a vida e estamos fora desse julgamento, porque esse julgamento não é para a igreja, não é para o povo de Deus, não é para aqueles que aceitaram, não é para aqueles que receberam Jesus Cristo, não é para aqueles que entenderam e compreenderam que Jesus Cristo veio para salvar, veio para libertar, não é para aqueles que receberam o Espírito Santo do Senhor e hoje são chamados filhos de Deus. Receba esta palavra, igreja abençoada do Senhor. Coloque esta palavra dentro do seu coração e creia que o nosso Deus ainda não voltou, porque Ele é paciente e não quer que ninguém pereça. Receba esta palavra e creia que o nosso Senhor Jesus Cristo nos salvou, nos libertou e agora quer que todos voltem para o reino da glória. Amém, igreja abençoada do Senhor? Tome posse desta palavra.